Bom, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa comunidade que nos acolhe sempre de forma tão afetiva, tão carinhosa. E é com muita alegria que eu quero convidá-los para que nesse momento nós possamos juntos respirar fundo, nos sentar com conforto e tranquilidade na nossa cadeira. Talvez fechando nossos olhos para uma melhor conexão, vamos juntos elevar o nosso pensamento ao alto, pensando no nosso Mestre Jesus, nos amigos espirituais que conosco congregam nessa casa, pedindo que estejamos todos numa mesma sintonia e frequência, refletindo acerca dos ensinamentos de Jesus, que o nosso coração e mente sejam um solo fértil para absorver essas sementes e cuidar delas, mas que acima de tudo, no nosso dia a dia, na nossa prática cotidiana, que nós possamos começar a agir segundo esses ensinamentos, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. É com esse propósito, Senhor, que nós queremos iniciar a reunião da noite de hoje. Em nome de Jesus, que assim seja. Pessoal, e hoje a gente vai conversar sobre um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Um trecho que diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Bom, Emmanuel não, aqui é Allan Kardec mesmo, né, que formula o Evangelho segundo o Espiritismo e seleciona as passagens, os questionamentos e nos ajuda a desenvolver essas reflexões. Então, ele escolheu para falar conosco uma das bem-aventuranças. Eu quis trazer aqui para a gente lembrar, está lá no Evangelho de Mateus, o famoso Sermão do Monte, um grande resumo, uma grande síntese acerca de que objetivos nós poderíamos ter para guiar o nosso comportamento, para nos conduzirmos enquanto encarnado. Gandhi dizia que se tudo da história se perdesse e ficasse o Sermão do Monte, a gente ainda ia ter um grande e excelente roteiro para conduzir as nossas vidas. Então, entre as bem-aventuranças citadas diretamente por Jesus, a gente tem ali a quinta delas, que é o versículo 7 desse capítulo, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Começando por aqui, né, gente? Se a gente vai falar, se a gente está refletindo em torno de um tema que começa com bem-aventurado os misericordiosos, a gente precisa entender o que vem a ser essa tal misericórdia. Um sentimento que brota do nosso coração e que nos faz realmente mudar a nossa frequência vibratória quando conseguimos, né, vivenciar esse sentimento. Sentimentos são vivências, emoções são a própria experiência humana se manifestando em nós. Às vezes a gente tem a ilusão de que a razão pode ser o nosso grande fio condutor, mas isso é uma ilusão, gente. Nós somos seres, antes de tudo, emocionais, que, dotados de razão, ganhamos aí uma grande ferramenta para trabalhar no nosso processo de educação. E Jesus, enquanto grande pedagogo que nos instrui, que instrui esse planeta e que cuida de todos nós, veio Ele mesmo em pessoa para dar testemunho de que são possíveis ações que são coerentes com toda uma lei de amor que Ele veio nos apresentar, quando nos diz que Deus é, antes de tudo, nosso Pai. Então Ele apresenta esse sentimento gigantesco que é o amor e vivencia Ele mesmo uma série de ações para servirem de um fio condutor de comportamento para nós que aqui ficamos. Então, entender a misericórdia, esse sentimento,
É um sentimento que aqui Allan Kardec colocou como sendo complemento da brandura. Lembremos-nos ali nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, também foi uma fala do Cristo. Herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores. Enfim, na boca de Jesus muitas vezes ouvimos falas em favor de um comportamento que se embasa nesse pilar de sentimento, que é o pilar da misericórdia. Quando a gente está pensando da nossa perspectiva de sermos nós os misericordiosos, às vezes é bem difícil da gente conseguir se colocar nessa posição, né? Porque nós ainda somos meio, enfim, aventureiros em querer ser julgadores, mas quando a gente muda a perspectiva e pensa em misericórdia e fala que Deus é puro amor e misericórdia, como esse sentimento nos alegra, né? Como é bom saber que Deus é amor e que a lei de Deus, a lei de amor, é cheia de misericórdia para conosco. Mas aqui, quando a gente se depara com essa fala de Jesus, aquela primeira lá que deu o tema, o norte da nossa palestra, a gente está parando para olhar sobre uma outra perspectiva. E nós vamos falar dela agora um pouquinho. Então, isso aqui é um recorte lá direto do Evangelho, né? Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Aqui a gente tem a transcrição na íntegra, né, nesse trecho descrito por João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11. E que belo trecho é esse, né? Que bonita essa fala. Gente, essa aqui é uma daquelas grandes pegadinhas que tentaram armar para Jesus, né? Ele quase não passou por essas situações. Trouxeram ao centro de uma praça onde Jesus ensinava aos seus discípulos e a todo o povo, uma mulher que fora pega em adultério. Esse era um erro de procedimento, um crime, que naquela lei, naquele tempo, era punido de forma muito rigorosa, a partir do apedrejamento. E a lei de Moisés era a que estava em vigor naquele tempo, e havia uma lei que dizia que aquelas pessoas que se opusessem à lei de Moisés também seriam passíveis do castigo. Então, se Jesus ali se colocasse em acordo com tudo aquilo que ele defendia acerca do amor, do perdão, né, de toda aquela misericórdia da qual ele vinha dar notícia, se Jesus ali se posicionasse dessa forma em relação àquela mulher, que era o que os escribas e fariseus queriam que ele fizesse, ele também seria acusado, ou seja, ele daria motivo de acusação, que eram o que aquelas pessoas mais buscavam. Porém, se ele dissesse que não, que deveria se cumprir a lei de Moisés e aquela mulher deveria ser punida com rigor, ele entraria em contradição com os próprios ensinamentos.
Então era literalmente uma bela de uma saia justa que a gente via ali sendo colocada. Mas com toda a sabedoria que a gente sabe, ele não faltava ali. Jesus coloca aí uma contraposição, essa fala que diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa é uma fala que não se contradiz de forma alguma à lei de Moisés, que seja aplicada a punição, mas coloca um senão, né? Uma reflexão, e talvez essa seja a palavra da noite para nós hoje, né? Uma reflexão acerca de quê? Acerca daquele que acusa, acerca de quem pode realmente implementar aquilo que a gente chama de castigo. Entender que cada lei está contextualizada a um tempo e a um contexto é fundamental para a gente compreender como é que a vida funciona nesse planetinha azul que a gente habita. Aqui a gente precisa de leis, gente, e a gente precisa de leis que se harmonizem com a nossa condição evolutiva antes de tudo. Jesus, quando esteve aqui, pegou a nossa humanidade em uma fase ainda bastante imatura, né? Diria eu que ainda somos quase que da mesma forma bastante imaturos. Mas quando Moisés veio e coloca, né, a necessidade de um balizador ali para lidar com determinadas circunstâncias, por que isso é feito dessa forma, né? A gente pode se perguntar por que existia uma lei dizendo que aquele tipo de crime deveria ser punido e daquela forma e com aquele grau de rigor. Por que será, gente? Existia toda uma lei anterior a essa, que era a lei de Talião, a lei do olho por olho e dente por dente. Para que servem essas leis numa sociedade? Porque hoje a gente tem leis que são tão diferentes destas. A lei de Deus, ela não é como as nossas. As nossas leis são transitórias e são contextualizadas. A lei de Deus não. Ela é imortal, porque é perfeita em sua origem e se aplica a todo contexto e a todo tempo. Então aqui a gente tem algo que não se contradiz à lei de um tempo, mas também não se contradiz em nada à lei de Deus, porque coloca um senão. O que a palavra pecado nos diz? O que é cometer um pecado? A origem da palavra pecado vem de um significado de errar o alvo. Tá? Eu não vou saber falar para vocês aqui qual que é a origem linguística, mas enfim, pecar significa errar o alvo. Significa cometer algum equívoco. Fazer algo que nos leva a uma consequência que não é bem aquela consequência que a gente esperava. E quando a gente está falando de nós, seres humanos, nós humanos, a gente age o tempo inteiro. A gente sempre está em algum tipo de ação. Até quando a gente está parado e quietinho, a gente escolheu ficar parado, que é uma inação relativa. Porque da minha ação depende todo o mundo que está à minha volta em algum nível. Nós temos vidas que são entrelaçadas, estão conectadas. Então, se eu olho para o meu marido, se eu olho para a minha esposa, se eu olho para o meu filho e vejo eles em tamanha apatia que não conseguem se mover, sair do quarto, não quer fazer nada, eu sei que ali tem um problema, porque nós, seres humanos, fomos feitos para a ação. Então, estando em ação todo o tempo, estamos todo o tempo a semear, a ter comportamentos que gerarão consequências. E as consequências do nosso comportamento, pessoal, elas são até certo ponto previsíveis, mas não são completamente previsíveis. Então, o que eu estou dizendo com essa fala? A gente, quando age, prevê até certo nível um tipo de consequência, mas uma grande porcentagem das consequências de nossas ações são imprevisíveis. Ou seja, a gente faz uma coisa, às vezes até com boa intenção ou sem a intenção de ferir ninguém, e quando pensamos que não e paramos para avaliar, putz, a gente errou feio o alvo, a gente feriu alguém,
a gente machucou alguém, a gente tem consequências que em nada foram previstas no momento em que a gente escolheu agir. A maioria de nós aqui, no planeta, eu diria, não somos psicopatas, apesar de sermos doentes. Então, doentes da alma, claro, doentes de imaturidade, eu diria, principalmente. Então, não sendo psicopatas, em geral, a gente não age com a intenção de ferir ninguém. Às vezes, pelo nosso desejo, pela nossa vontade de atender algumas necessidades que são muito particulares. Então, são os nossos desejos egoísticos mesmos, né? Centrado no eu e motivado pelos nossos impulsos, por aquelas forças que nos regem. Às vezes, a gente faz coisa que não prevê bem a consequência. E às vezes as consequências são muito graves mesmo. Aqui a gente tem um caso desses. Aqui a gente tem uma mulher que possivelmente não tinha a intenção de ferir, até porque a lei naquele tempo era muito rigorosa, né? No mínimo medo uma pessoa teria. Mas por algum impulso da alma, desses que nos move a todos nós, acabou errando o alvo, tendo uma ação de consequências imprevisíveis. E para aquele contexto, naquele momento, as consequências foram as piores possíveis. Ela foi apanhada em erro e condenada pelos seus pares do seu tempo. Aqueles que a pegaram no erro, né, as pessoas daquele tempo, a levaram à praça pública para que fosse aplicada a lei. Eles estavam amparados. Mas acontece que, graças a Deus, ela teve a sorte de encontrar com Jesus. E Jesus, quando vê toda aquela confusão, toda aquela turba tão inflamada por todas as suas emoções, e como é bom a gente ter um bode expiatório, né? Quando a gente olha o erro do outro e a gente se dá o direito de julgar e de acusar e de punir e castigar, com o que a gente está lidando, pessoal? Será com que emoções estamos lidando quando nos sentimos plenamente confortáveis, como estavam confortáveis essas pessoas, ao emitir um julgamento de certo e errado em relação a alguém? Nós estamos usando as ferramentas que temos para lidar com a nossa raiva, com a nossa revolta, com o ódio que o nosso coração ainda sente com tanta facilidade. É por isso que nós temos tanto desejo de punição frente aos erros. É porque o nosso coração ainda é um chão fértil para essas sensações, esses sentimentos, para o ódio. A lei daquele tempo vinha para moderar a ação da humanidade em relação ao próprio ódio. Porque pensemos, né? Eu venho aqui e cometo um erro, estou na minha tribo, vem um cara de outra tribo e mata alguém da minha tribo. E aí o que a gente faz? Ele veio aqui, ele não podia fazer isso, ele não podia ferir a um dos nossos. A gente vai lá e mata 10. E a tribo se junta e vem aqui e mata 20. E aí daqui a pouco não tem mais tribo nenhuma, né? Ou a gente tem conflitos homéricos, conflitos horrorosos que atravessam gerações e gerações. Quem dera não fosse esse o nosso passado espiritual, né? Infelizmente ele é o nosso passado espiritual mesmo. Nós, apegados à nossa ilusão de capacidade de julgar, presos nos nossos sentimentos de raiva e indignação, nos sentindo vítimas todas as vezes que algo vem em contradição com o meu desejo, acusamos livremente. Então a lei tinha um propósito, a lei ali tinha a sua função, né? Mas a gente pode amadurecer, e essa é a beleza de conhecer o Evangelho de Jesus. Ele nos convida a esse amadurecimento, ele nos convida, estando em contato com as nossas emoções, sejam elas quais forem, a gente poder ter, pela capacidade de raciocinar, a possibilidade de uma escolha um pouco mais racional, que prevê um pouco mais de amplitude algumas consequências e que por essa previsão nos tornamos mais livres, menos escravos das nossas paixões, tá?
Então, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que também sai da boca de Jesus, né? Tem a ver com isso. Uma vez que eu conheço um pouco melhor as emoções que me habitam, conheço um pouco melhor sobre a lei de Deus, que é uma lei amorosa, mas também é uma lei de justiça, e esse era o principal aspecto conhecido naquele tempo, né? A justiça, naquele tempo, vinha antes do amor. É Jesus que nos dá o presente de inverter um pouco a ordem. Não que ele realmente inverta, mas ele nos esclarece acerca dessa ordem. Porque se a gente para pensar, já lá nos 10 mandamentos de Moisés, o primeiro mandamento era um mandamento de amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, o amor já era o principal dentro da lei, mas a gente não tinha olho de ver. E quando a gente não tem olho de ver, a gente se apega às outras coisas que a gente já tenha olho de ver. E o olho de julgar entre certo e errado, bom e mal, essa dualidade, ela é muito fácil, muito acessível para nós, né? Porque nós, humanos, aprendemos por comparação. Não é assim? A gente compara uma coisa com outra coisa e aí acha que uma coisa é melhor que a outra coisa, que um jeito é melhor do que o outro jeito. E aí a gente vai aprendendo gradativamente a fazer escolhas, né? Quando eu escrevo na escola, se a minha letra está de um jeito é fácil de ler, se está de outro jeito é difícil de ler. Então eu vou escolher fazer uma letra mais legível, mais bonitinha, enfim, para tudo isso serve. A gente sempre aprende por comparação em algum nível. E a base da nossa comparação, o primeiro ponto de referência da nossa comparação, qual é? O nosso primeiro ponto de referência somos nós mesmos. Né? Então a gente aprende a partir do que somos. E aí a gente compara com o que vê do lado de fora. E aí a gente vai achando que isso é bom, isso não é tão bom assim, isso é certo, isso não é tão certo, isso é errado, isso me leva onde eu quero ir, aquilo não me leva aonde eu quero ir. E aí a gente vai vendo que em muitos momentos, a gente agora chega de novo no cerne da questão, a gente erra o alvo. E aí, nessa fala, nesse contexto, nesse furdunço lá da praça, Jesus nos convida a olhar para essa nossa característica e diz, aquele que nunca errou o alvo, atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que sendo aprendiz num planeta de aprendizado e que não errou, atire a primeira pedra. Mas pensemos, isso realmente não é possível para nós, porque é próprio do aprendiz o erro. O erro é a condição natural de todo mundo que está passando por um processo de aprendizado. Então, o erro é a minha condição e o erro é a tua condição. Houve um espírito do qual temos notícia de que não havia erro a ser imputado a ele, porque já chegou a esse planeta plenamente maduro. É esse que aqui na tela escreve na areia. E que, sendo justo e podendo ele exercer com moral aquela punição, diz, também eu não te condeno. Porque amadurecidos, lúcidos, seremos assim. Não condenaremos com o desejo de vingança ao nosso próximo. Não significa que não reconheceremos os erros e os equívocos e os pecados. Não é sobre se tornar apático a isso. Claro que não faria o menor sentido. Não faria o menor sentido. Jesus complementa a frase, também eu não te condeno a ser apedrejada, mas ele orienta aquela mente daquela pessoa. Vai-te, segue tua vida, segue tua história e de futuro não tornes a errar o alvo desta forma. Evite as consequências que agora você conhece. Evite cair no erro que você já conhece.
Errar com o que a gente não sabe, gente, faz parte. Duro e difícil é errar naquilo que a gente já sabe. Porque daí o que acontece? Eventualmente pode acontecer algo assim, né? Quem está do lado de fora nos condena. Mas nem sempre quem está do lado de fora viu, presenciou, nem sempre. Nem sempre. Mas tem um vigia que nos acompanha o tempo todo. Aquele que mora dentro de cada um de nós, que tem um nomezinho de consciência e que assiste a tudo. E sabe, aquele que julga com rigor o que está do lado de fora, em geral julga com rigor o que vem do lado de dentro. Então, se eu sou rigorosa para com os erros do outro, também tenderei a ser rigorosa por característica de aprendizado da minha consciência, quando eu tomar consciência do tamanho dos equívocos que cometo. E de novo, somos aprendizes num mundo que é escola. Qual a chance de não errar? Não existe a chance de não errar. Então, como é que eu vou lidar com o erro que eu sei que eu vou ter? Bom, depende. Isso depende de como está sendo o meu treinamento de lidar com o erro, o meu e o do outro. Jesus convidou a todos aqueles que entrassem em contato com a própria consciência. E aí, em contato com essa consciência, primeiro os mais amadurecidos deixaram a cena, não é? Primeiro os velhos se foram. Porque a maturidade da reflexão, ela demanda, né? Ela depende da gente ter tido um pouco de tempo para desenvolver isso. Mais jovens somos mais imaturos. Se a gente tiver sorte, com o passar do tempo, a gente amadurece. Sorte e muita força de vontade, né? Porque senão a gente só envelhece. Tem um bocado de gente que só envelhece, mas não amadurece. Se Deus quiser, nós vamos amadurecer enquanto a gente envelhece. Porque não tem outro jeito, né? Envelhecer nós vamos. Ou vamos deixar essa experiência material ainda jovens, mas não adianta. Enquanto espíritos, vamos ganhando experiência de todo jeito. Então, de todo jeito a gente envelhece. Tomara que a gente amadureça. Aqui a gente vê, então, que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. E aí, quem somos nós? Qual o tamanho da nossa autoridade moral para censurar o comportamento, seja lá de quem for, seja lá que circunstância for? De novo, não é sobre ser indiferente. Não é sobre isso. Mas é sobre a arrogância que às vezes nos toma a ponto de acharmos que somos invulneráveis. Pessoal, eu lido numa área em que a gente tem contato com o ser humano em uma profundidade muito grande, com a dor humana, né? E sabe, dói muito mais quando a gente acha que a gente é invulnerável. Dói muito mais. A gente não precisa de tanta dor. É melhor que a gente se conheça, é melhor que a gente entenda um pouquinho do que nos habita e de quem somos e de quanto ainda podemos mesmo cometer qualquer tipo de erro humano. Nos convém aprender a desenvolver essa empatia pelo ser humano com quem eu caminho. Ai, Liara, mas tem gente que machuca a gente de propósito, com vontade de machucar. É verdade, tem. Alguém acha que não tem? Eu garanto que tem. Tem gente que fere pelo prazer de ferir. Mas talvez a gente não saiba o que é viver como esse ser humano vive. Porque alguém que tem necessidade de ferir o tempo todo está sempre despertando o pior de todo mundo que está à sua volta. E pensemos, que inferno deve ser viver isso. Dentro de mim está ruim e tudo que eu faço faz com que tudo de ruim apareça ao meu redor. Não tem castigo pior que esse, não. Ou eu estou tão cego pelo meu egoísmo que eu desenvolvo um grau de indiferença tão grande que eu me isolo emocionalmente, afetivamente, né? Me torno realmente um psicopata daí. Não estou nem aí. Faz de conta que o meu auto-amor me basta. Não basta. Não basta. E para quem já sabe que a vida não finda com o fim do corpo,
Em algum momento nós vamos ter que fazer esse caminho de volta, então não convém que a gente se afaste tanto assim. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É a capacidade de fazer o bem que nos coloca com a autoridade de julgar de uma forma um pouco mais sensata. E aqui eu estou usando a palavra julgar, pensando sobre compreender. Eu julgo que esse não é o melhor comportamento, mas não o julgar do acusar usado por Jesus ali naquela última frase. Entre julgar e querer aplicar o castigo, vai uma grande diferença. Se eu não tiver a noção de certo e errado em algum nível, bom e mal, né? Não tem como a gente se educar. A gente vai parecer um barco à deriva. Então não é sobre isso. O julgamento, no termo do discernimento, precisa existir. Ele está na base. Mas discernir não para acusar e castigar o outro. Discernir para, tendo maior lucidez, ter também mais liberdade de escolha e fazer escolhas mais compatíveis com os meus desejos de crescimento à luz do tempo, ou até de desejo de satisfação imediata, se for esse o caso, mas com uma boa noção de consequência. E, em geral, que nós possamos, de preferência, fazer tudo o que for possível para que a gente não fira a quem a gente convive. Não ferir o outro é não nos ferir. Até porque, em geral, a gente convive com pessoas próximas e muitas vezes pessoas muito amadas. E toda vez que eu firo alguém que eu amo, eu estou ferindo a mim mesma. E esse negócio já deu errado de começo. Mas eu não feri de propósito, em geral não. Feri por falta de lucidez de escolha. Então, quando eu escolho dizer não para um aspecto meu, para que eu possa manter, para que eu possa preservar um contexto com mais saúde, eu estou escolhendo por mim, não é pelo outro. Porque, gente, de verdade verdadeira, a gente não escolhe pelo outro. A gente sempre escolhe por nós mesmos. O processo de escolha é sempre autocentrado. Só que ele pode ser mais lúcido. Ele pode ser mais legal. Eu posso ter uma visão de futuro predominando. Quando Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo, ele nos convidava a pensar que existem consequências de curto prazo para a minha ação, mas existem outras consequências que são de longo prazo e que talvez eu não consiga vislumbrar agora, mas a confiança, e aí entra a fé como uma ferramenta fantástica de fortalecimento, a confiança de que a lei que nos rege, que nos criou, é de amor e misericórdia, faz com que eu tenha coragem de fazer investimentos a longo prazo, em detrimento daqueles que eu já conheço, a satisfação de curto prazo que me trazem. O meu reino não é desse mundo. A gente pode confiar naquele cara que falou isso para nós? Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Eles foram embora, os acusadores, movidos por um contato deles consigo. Quando a gente entra em contato consigo, a gente muda o olhar, muda a posição. Allan Kardec continua colocando, isso aqui é um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo capítulo, né? A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois motivos. Reprimir o mal é um dos motivos, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Aqui no primeiro motivo, então, aquele julgamento de discernimento que a gente falou um pouquinho. E no segundo, aquele que para que eu cresça eu diminuo o outro, porque já que eu não tenho, né, uma condição de ser mais do que eu gostaria de ser,
aí eu vou lá e diminuo o outro um pouquinho. A gente faz isso pra caramba sem perceber. Isso aqui é muito nosso. Escolhi como foto os fariseus que, não conseguindo crescer à altura do Cristo, à altura moral do Cristo, o acusavam, denegriam a imagem dele. Quanto sofreu nosso mestre por conta disso, né? O que não foi toda aquela história, o fim daquela história, por conta disso. Cegos vemos a luz e não a reconhecemos. Então, Kardec coloca, né, que não tem nenhum tipo de escusa, não tem desculpa nunca esse último propósito, o de denegrir. Porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Toda vez que eu enxergo o mal no outro e uso essa compreensão apenas para combater a imagem do outro, acusar, criticar, aí não tem assim nem justificativa, né? Melhor seria ser cego. Arranca teu olho para que ele não seja motivo de perdição. Porque se você vê a trave no olho, vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu próprio olho, né? Que tristeza é isso para nós. Então, na segunda condição, gente, nunca. Vamos olhar para dentro nessa hora. Vamos ver se a gente tem condição de acusar, de atirar a primeira pedra. Na segunda, o primeiro, no caso, né? Que é a censura lançada a outra para reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Então, aqui a gente entra mesmo na figura do professor. Aquilo que eu já tenho condição de ajudar o outro, eu faço. Se eu vejo que o seu comportamento é algo que vai ter consequências que você talvez não esteja percebendo, que eu possa chegar e esclarecer e conversar, e, enfim, ajudar para que aquele mal não seja executado, repetido, ou seja lá o que for, para que eu amplie o olhar. Então, a percepção do mal para ajudar no nosso aprendizado, esse cabe. Mas eu tenho que ver como me conduzir e me portar frente a essa percepção. Não julgueis a fim de não serdes julgado, porquanto sereis julgado conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus. Não importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Ao pé da letra, o não julgueis para que não sejas julgado, faria com que fôssemos indiferentes a tudo que acontece de errado, de ruim, de mal. E não é assim que tem que ser. Tanto é, temos as leis que acompanham as sociedades desde sempre, e graças a Deus, elas nos ajudam a nos organizar. Mas compreender e ir além e entender que as leis transitórias precisam ser como são hoje, porque a nossa maturidade não nos permite ser harmônicos com a lei divina, essa compreensão é libertadora. E se buscarmos harmonia com a lei divina, em geral andaremos em harmonia também com a lei dos homens. Elas não se confrontam. Diz o ditado, né? O certo é certo, o combinado não é caro. Nos convém buscar essa harmonia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O meu olhar para o outro, na fragilidade do outro, nesse movimento de grande entrelaçamento que temos todos nós, vai ser mais ou menos o olhar que vai ser estendido a mim, quando eu estiver na minha queda e na minha fragilidade. E se seus olhos forem de amor, quanto amor haverá no mundo? Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão,
quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aqui o simbolismo, todas essas palavras que eu estou colocando aqui são do próprio Jesus, são do Cristo, nos orientando o entendimento para que possamos ter referências de conduta. Claro que aqui a gente não se restringe nem aos 7, nem aos 70 vezes o 7. 7 é um número simbólico que significa, o fim de um ciclo. Então, a cada vez que eu formar um ciclo, que eu comece um outro, e um outro, e um outro. Então, Jesus nos induz aqui a pensar sobre um perdão infinito às ofensas. Por quê? Porque eu posso perdoar tantas vezes quanto me firam. Para que isso? Por que não me vingar? Por que não castigar aquele que me machucou? Por que não? Porque toda vez que eu escolho a prisão do sentimento de retaliação, eu posso até prender o outro, mas eu tenho que ficar na porta vigiando a saída. E aí eu estou tão amarrado quanto ele, tão preso quanto ele. A mágoa, o ódio, o ressentimento nos tornam prisioneiros uns dos outros. E isso une. Isso une, gente. Se não fosse assim, a gente não tinha tanto isso na nossa vida. Mas une-nos da pior forma possível, da menos saudável. O perdão 70 vezes, 7 vezes, é a chave da liberdade para nós. Quem perdoa é quem se liberta. No fim, cada equívoco, cada pecado é entre o ser humano e Deus. Então, cada pecado meu, no final das contas, é entre eu e Deus. E cada pecado seu é entre você e Deus. Eu não preciso ser o carcereiro, eu não preciso ser o algoz, eu não preciso ser quem castiga, até porque quem tem lucidez sabe que não tem a menor condição de abarcar tantas variáveis que deveriam ser inclusas num processo de julgamento. Como é que eu vou julgar o outro se eu não sei qual é a história do outro? Se eu não sei quais são as emoções do outro? Se eu não sei qual é o passado espiritual do outro? Se eu não sei em que circunstâncias aquele ato que eu estou vendo aconteceu? A gente pode olhar para coisas simples do nosso dia a dia, gente. A gente sai tranquilo de casa, no horário certinho, leva uma fechada no trânsito, alguém esbarra no nosso carro e a gente desce do carro até com algum equilíbrio ainda. Sai de casa atrasado, passa pela mesma situação. Vamos ver qual que é o tamanho do monstro que desce do carro quando alguém te esbarra. É nós, no nosso dia a dia. A condição de base, antes de um determinado evento, faz muita diferença para todos nós. Perde um dinheiro estando atolado em dívida, perde um dinheiro estando com uma reserva significativa. É totalmente diferente. A gente não sabe em que circunstâncias as coisas ocorrem, os atos acontecem. A gente não sabe as circunstâncias que levou o outro a me ferir, não em profundidade. Às vezes a gente sabe de alguma coisa da superfície, mas em profundidade só Deus. É por isso que no final das contas é entre eu e Deus. É por isso que se eu for capaz de me desvencilhar do sentimento de raiva, de mágoa, de enfim, todos esses sentimentos que me prendem a um comportamento de julgador, se eu conseguir me desvencilhar disso, se eu me desvencilio da vingança, quem ganha a liberdade sou eu. Então, nem que seja por inteligência e egoísmo, nos convém perdoar tantas vezes quanto necessárias. Tudo bem que não é tão fácil quanto parece quando a gente está falando, teoricamente aqui. Pode até parecer fácil. Não acho que é fácil. Eu sei que todos nós somos tomados de emoção, mas faz sentido. Pode não ser fácil, mas que faz total sentido trabalhar com esse objetivo faz. Aprender sobre perdão na prática. E aprender sobre perdão não necessitando que o outro me perdoe, mas acima de tudo, ofertando isso.
Quando Jesus fala do sacrifício mais agradável a Deus, né? Tem uma passagem do Cristo, eu vou fechar aqui depois dessa, Jesus nos orientando mais uma vez e falando ainda desse tema. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Um coração purificado, um coração que reconhece a própria condição e que no discernimento de ir aprendendo enquanto aprendiz, aprendendo sobre certo e errado, bem e mal, a gente assume a responsabilidade sobre cada comportamento nosso. A gente deixa o nosso coração aos pés de Deus e vai para a nossa zona de ação, que é o convívio interpessoal. A convivência entre nós é a nossa pedra de lapidação. É na convivência que a gente tem todas as oportunidades. Fechado, quietinho, dentro de um quarto, sem conviver com ninguém. Nem assim é fácil, porque a solidão dói demais, né? Mas é convivendo com o outro que eu tenho as oportunidades. Então, benditos sejamos todos nós, vítimas e algozes uns dos outros, porque nesse caminhar, assim, juntos e entrelaçados, a gente acaba aprendendo, crescendo e amadurecendo. E pensando sobre essa reflexão de perdão, vamos todos juntos agora aproveitar esse momento, essa casa, o momento do passe, para que a gente possa se abastecer ainda mais um pouquinho. Abastecida a razão, que também o nosso coração, a nossa energia, possa receber do alto todas as bênçãos, todos os eflúvios terapêuticos que aqui se derramam. E para isso eu convido a todos que, respirando fundo, a gente possa imaginar, a gente possa pensar, a gente possa projetar a nossa desconexão parcial do nosso corpo físico, chamamos de desdobramento em plano astral. A gente deseja e imagina que nós nos soltamos gradativamente do nosso corpo que está aqui sentado na cadeira e juntos vamos nos reunindo aqui nesse palco. Vamos caminhar na direção da luz da tela e vamos atravessar um portal de luz, chegando do outro lado a uma pequena praia, um lugar muito agradável, uma areia morninha que está em contato com nossos pés, o cheiro da maresia. Fomos transportados aos tempos de Jesus e temos a oportunidade de, com Ele aqui, aprender um pouquinho, naquela simplicidade com que Ele ensinava aos seus discípulos. É aqui que vamos nos reter um pouco nesse momento, abrindo nosso coração para o Mestre Jesus trabalhar em profundidade, para que os nossos amigos e anjos guardiões estejam conosco. E por uns breves instantes, aqui estando, humildemente pedimos, Senhor, ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos a trabalhar o coração, para que maior doçura, mais calma, mais harmonia possamos aqui encontrar dentro de nós. Ajuda-nos a superar, Senhor, as emoções mais difíceis, que tantas vezes na nossa caminhada nos impedem de acertar os nossos alvos. Que, conhecendo-nos, Mestre, possamos ser indulgentes e misericordiosos com as nossas fraquezas tão grandes, mas que não sejamos assim tão tolerantes a ponto de mantê-las conosco, apesar de já percebermos que temos condição de dar um passinho mais. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que possamos ter o equilíbrio de ir nos transformando a cada dia
em alguém um pouquinho melhor. Mestre, que nesse momento de tratamento possa vir do alto a energia de cura que nos reabastece, que nos transforma, que nos fortalece, que nos equilibra, que em contato com o nosso corpo físico nos ajuda a reencontrar a harmonia que tenha sido desfeita por qual motivo seja. Que banhados na tua força, no teu ensinamento, no teu amor, sejamos melhores, mais saudáveis, física, psíquica e emocionalmente mais saudáveis. Que desenvolvendo sentimentos mais harmônicos com a lei de Deus, possamos caminhar com passos mais firmes nessa direção. Mestre Jesus, que nesse momento nosso coração, com a cota de amor que já consegue emanar, possa buscar aos nossos amores, aos nossos afetos, a todos aqueles a quem bem queremos e presenteá-los com essa oferta singela, mas sincera de afetividade. Mas dando um passo além, como o Senhor nos ensinou, Mestre, que também esse sentimento tão agradável quando servimos aqueles que amamos, esse mesmo amor, nos impulsione a ser bons para conosco e assim possamos perdoar aquele que porventura nos tenha ofendido, magoado ou machucado, entendendo que como eu, também ele é um ser humano, com todas as fragilidades e vulnerabilidades. Então, é com muita sinceridade que nós pedimos, Mestre, ajuda nosso coração a ser mais tolerante e dócil frente a essas emoções. E que assim possamos, enfim, alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu como uma grande herança, quando nos disse que a tua paz o Senhor nos deixaria. Não a paz como o mundo nos oferece, mas a paz do Cristo, a paz do amor, a paz da segurança que temos a respeito de uma vida que transcende e que se prolonga e que nos permite tantas oportunidades quanto sejam necessárias, porque sabemos, Mestre, nenhuma ovelha se perderá. Isso significa que nem nós, nem nosso irmão deixará de evoluir, crescer e tornar-se-á capaz de amar em plenitude. E é esse propósito que queremos firmar nesse momento, nesse movimento de tratamento que aqui buscamos. Obrigada, Senhor. E que agora, nesse momento, ainda sentindo a brisa que nos toca e nos envolve, ainda sentindo a areia da praia, possamos voltar devagarinho para cá, trazendo essa grande quantidade de energia terapêutica que pudemos receber na noite de hoje. Procuramos nos reacoplar ao nosso corpo físico, transmitindo também a ele essa cota de energia, de saúde, de cuidado. E nos sentindo plenamente presentes, sentindo nossos pés, pernas, braços, tronco, cabeça, mente e coração. Te agradecemos mais uma vez, Mestre querido, pela oportunidade da noite de hoje. Que o Senhor nos proteja e nos guarde ao longo de toda essa semana, que possamos voltar em segurança para as nossas casas e que lá chegando, em todos os ambientes em que convivemos, possamos oferecer uma melhor versão de nós mesmos. Em nome do Senhor, que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Que Jesus esteja com todos nós nesse nosso caminho de volta, que a gente possa tomar a nossa aguinha fluidificada antes de sair. E lembrando sempre, a nossa casa é uma casa de amor, é uma casa de serviço, mas que vive também da bondade do nosso coração. Para aqueles que tiverem condição de auxílio, ele é sempre muito bem-vindo. Existe um QR Code para quem prefere a ajuda com recursos monetários. A gente recebe todas as ordens de doação de, enfim, roupas, utensílios domésticos, tudo aquilo que a gente vê que pode ser útil para alguém, pode ser trazido para cá para ser repassado, tá?
E também o nosso serviço, a nossa palavra, o nosso calor e a nossa humanidade. É sempre uma doação muito importante. Aquele que desejar ser um trabalhador voluntário, tente entrar em contato com toda a estrutura que a gente tem aí, porque a gente sempre está em busca disso. Obrigada, vamos com Deus. Até breve.